O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Alô pensantes, Galton aqui. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ser Linguagem no YouTube. Mais uma vez dentro do projeto Clube do Conto Velho, nesse nosso 20º dia de vídeo todos os dias do mês de abril. Mais uma vez na companhia de... Olá, eu sou o Maílson do perfil Notas de um Observador. E a gente está aqui quase nessa reta final do projeto. A gente vai discutir um pouquinho hoje o conto da Júlia Lopes de Almeida, A Caolha. Exatamente. E essa semana, né, que é a nossa reta final realmente do projeto, muitas surpresas estão por vir aqui no canal e também lá no Instagram. Então aproveite esse momento do começo do vídeo para já se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, dar um like no vídeo se você gostar do material e compartilhar com colegas, amigos, professores, enfim, por aí afora, esse vídeo e esse projeto de contos todos os dias durante o mês de abril, tá? E essa semana, como eu já falei, muitas novidades estão por vir. Bom, então, o conto de hoje é A Caolha, da Júlia Lopes de Almeida, né, uma escritora ali que pegou a virada do século XIX para o século XX, mas, afinal de contas, é importante, nesse caso, especialmente, por uma injustiça da história da literatura, é muito importante saber quem foi a Júlia Lopes de Almeida, antes da gente poder, pelo menos, até mesmo saber o que aconteceu no conto que vai ser analisado hoje. Para tentar trazer um pouquinho da história da Júlia Lopes, que é uma escritora extremamente importante para a nossa literatura, apesar do processo de apagamento que ela sofreu, eu trouxe algumas informações que eu vou compartilhar com vocês. Vai parecer um seminário, mas vou tentar fazer de uma forma mais dinâmica para não ficar cansativo, até porque é importante que a gente conheça essas informações sobre a vida da Júlia, para que a gente entenda o processo de escrita dela e a relevância da obra dela para a literatura brasileira. Como o Dalton já falou, a Júlia é uma escritora carioca que ali viveu entre o final do século XIX e início do século XX. Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas ainda enquanto criança, ela foi morar em São Paulo. Conviveu com algumas pessoas e durante a adolescência, início da fase adulta, ela foi morar em Portugal. Em Portugal, ela se casou com Filinto de Almeida, né? E a partir do casamento com o marido dela, ela começou a ter contato com intelectuais, com escritores, com essa vida movimentada da escrita, da literatura, da cultura, e isso foi influenciando ela nesse processo, nesse interesse pela escrita. Como eu falei, ela foi influenciada, ela não foi influenciada propriamente pelo marido, ela tinha, né, os interesses dela, e a convivência com o marido e com as pessoas fez com que ela começasse a escrever. Ela foi uma escritora que transitou por vários gêneros, ela escreveu conto, crônica, poesia, romances, e ela tem uma obra extremamente vasta, extremamente interessante, e que é interessante que a gente olhe para essa obra e pense, e localize essa obra dentro do tempo em que ela foi escrita, para que a gente consiga entender as motivações e as mensagens que essas obras trazem. A Júlia começou a publicar seus textos em jornais, como a grande maioria dos escritores da sua época, e ela começou a organizar, a pensar seus textos dentro desse meio, desse meio de comunicação, que é o jornal, o limite de caracteres, essas questões, e como ela pensava em atingir vários públicos diferentes, ela foi uma das pioneiras na escrita de literatura infanto-juvenil. Então, em 1886, ela publica o Contos Infantis, que é uma coletânea de contos voltada para o público infantil, onde ela vai trazer uma série de histórias interessantes, uma série de histórias que vai fazer com que as crianças reflitam sobre o período, sobre questões do cotidiano e se divirtam também, né? Em relação ao período, né? Assim que ela volta para o Brasil, como a gente falou, ela é contemporânea de alguns escritores ali do início do século XX, como Machado de Assis, e isso faz com que eu puxe um ganchozinho para a importância dela dentro desse cenário. Ela, juntamente com outros intelectuais, com outros escritores, pensaram o projeto, né, a organização da Academia Brasileira de Letras. E aí, apesar de existirem outros termos, eu vou usar a palavra excluída. Ela foi excluída
momento, né, dessa homenagem. Apesar dela ser uma das fundadoras, uma das idealizadoras, e dentro de uma lista pensada por Lúcio de Mendonça, ela estava entre esses 40 imortais, a Júlia Lopes de Almeida foi excluída, primeiro, por ser mulher e dentro das exigências para participar da Academia Brasileira de Letras, as mulheres não poderiam participar, e segundo, porque eles seguiam um modelo francês, dentro desse modelo francês só homens podiam participar dessas homenagens, né, dessa imortalidade. Então, outra palavra não caberia melhor do que excluída. Ela foi excluída da Academia Brasileira de Letras. E é interessante a gente pensar que, isso foi no início do século XX, isso foi esquecido, foi redimido pelo tempo, mas somente em 1977 que as mulheres começaram a ser aceitas na Academia Brasileira de Letras com a entrada da Raquel de Queiroz. E aí, se você pensar, 77 não está tão distante. Então, é importante que a gente olhe para a história, olhe para o passado e traga essas mulheres que foram realmente apagadas da história, que tentaram apagar e que a gente resgate elas para conversar um pouquinho sobre a importância delas na literatura. Não, e a coisa piora, porque se é possível piorar, né? Porque além de que ser excluída dos nomes que realmente fundaram o movimento de origem da Academia Brasileira de Letras, para, como é que eu posso dizer, compensar, entre muitas aspas, essa deselegância, para dizer o mínimo, né? Essa injustiça, de não querer incluir a Júlia Lopes entre os imortais e as imortais, que fizeram parte do movimento GABL, coloca o marido dela no lugar dela na academia. Então, pegam o Filinto, seu marido, o português, o escritor bem menos talentoso do que a Júlia Lopes. A crítica literária é quase unânime nesse sentido, né? Considerando a sua qualidade literária, o quanto ela produziu em termos de literatura, né? Comparando com o marido. Então, convidam o Filinto para ocupar uma cadeira na ABL, para substituir ou para compensar, entre muitas aspas, o fato de ela não poder participar do movimento, já que ela era uma mulher. É preciso também lembrar que a ABL ela é uma instituição não só aristocrática, como também, acho que não também, mas portanto, racista e classista. Sim. Né? Basta lembrar, por exemplo, que no vídeo Olhos d'Água eu até comento que a Conceição Evaristo recentemente se inscreveu para ocupar uma cadeira vaga na academia e não foi considerado, ou não foi admitido pela Academia Brasileira de Letras ter um lugar ocupado por outro homem. Né? Então, nós temos muitas questões em termos de apagamento da mulher para serem discutidas, mas esse ponto é extremamente revoltante e necessário de ser pontuado antes mesmo de a gente começar, por exemplo, a resumir o conto de hoje. Sobre o conto, né? O conto foi publicado inicialmente em jornais, mas ele foi publicado em formato de livro na coletânea Ânsia Eterna, em 1903. Então, de que se trata o conto A Caolha? A Caolha vai contar a história dessa mulher, que não tem nome, que ela é chamada de Caolha por conta da deformidade física do olho esquerdo, como vocês viram na epígrafe, que a gente vai acompanhar a vida dela, a relação dela com o filho, e como que a existência dela, a permanência dela na vida do filho vai trazendo problemas e conflitos dentro dessa relação. Nós temos essa mãe que a primeira coisa, nós temos a figura dessa mulher que nos lembra um antagonista, né, nas palavras da Sara Pinto de Holanda. Inclusive, eu queria recomendar a vocês o podcast que foi lido pela Sara no Ser Linguagem Podcast. E ao final da leitura do conto, nós temos uma análise dela e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a Sara conta. Mas voltando para a sinopse, nós temos essa mulher e esse filho. A gente vai acompanhando a infância desse filho, junto com a figura dessa mulher. Ele, inicialmente, por ser criança, ele gosta da mãe, ele beija a mãe, tem um afeto pela mãe, mas como ele vê as pessoas tratando a mãe por a caolha, e quando ele vê essa figura da mãe refletindo nele, ele deixa de ter um nome para ser o filho da caolha na escola, no trabalho, nas relações com uma menina por quem ele se interessa, ele começa a tentar se distanciar dessa mãe. E é interessante que esse distanciamento, apesar dele sentir muito afeto por ela e ela sentir muito afeto por ele, acaba por provocar uma ruptura deles dois. Nós temos ele decidindo que vai sair de casa, né, na adolescência, para viver o amor com a filha e justificando
Com a namorada, né? Com a namorada, no caso, né? Justificando o trabalho dele, que o patrão pediu para ele morar mais perto, mas a mãe sabe, ela sente que ele vai sair de casa, ele vai ter que sair de casa, porque ela é caolha. E ela se irrita e ele sai de casa. E é bom também pontuar que foi uma exigência da própria namorada, no caso, né? Ele se apaixona por uma menina que depois de muito tempo responde aos galanteios dele, dizendo, ok, aceito casar com você, desde que você corte relações gays já com sua mãe, porque eu não quero ser chamada de a nora da caolha, já que você é antonico, né? Como ele quer, já trazendo a análise do ponto de análise, já é um diminutivo, então não quero que você, Antônio, que já é chamado de filho da caolha, me dê o nome de nora da caolha. Sim, e essa questão de todos serem referência a partir da caolha é muito, muito significativo para o conto. E, diferente dos contos anteriores, a gente não vai contar o final, e isso vai ser um dos pontos de trabalhados na nossa análise. Porque, assim, a Julia Lopes escreveu isso no finalzinho do século XIX, início do século XX, então nós tínhamos uma estrutura de conto muito semelhante ao que a gente vê nos contos do Allan Poe. Então, o final do conto, o clímax, é muito importante para o engajamento do leitor. Então, tudo que você vai vendo ao longo do conto é importante? Então a gente vai discutir aqui. O final do conto é aquele soco no estômago. Isso. E acaba deixando o leitor... Pode estragar a experiência de leitura se você souber o que acontece no final do conto. Então, especificamente nesse vídeo, a gente não vai contar o final do conto. Nossa opinião sobre spoilers continua. Tá, continua. Não é possível discutir literatura se você tem medo mais de saber o fim da jornada do que de analisar a própria jornada, né? Conto, mas sabendo que o conto ele é um nocaute, né? Lembrando do quadro que a gente ganhou para o nosso cenário, pela Maurício, inclusive. Lembrando que o conto é um nocaute, se a gente conta nessa estrutura clássica que a Julia Lopes de Almeida segue no seu texto, o fim, o nocaute perde efeito, né? Você deixa de garantir aí uma boa surpresa na leitura do conto. E aí vem um lado positivo. Todo o conto está disponível para leitura gratuita aqui na caixa de descrição. Então, na caixa de descrição você pode conferir não só o conto A Caolha, mas também outros contos que foram publicados no livro Ânsia Eterna e cujo livro foi reeditado pelo Senado, né, se eu não me engano. Sim. Então está aqui disponível em PDF, gratuitamente e completo, aqui na caixa de descrição para você se deleitar com a escrita da Julia Lopes. Só para organizar a análise, como eu falei, a gente vai se deter um pouquinho na questão da estrutura narrativa, né, da Julia Lopes nesse conto. Que, assim, vários contos dela, ela transita por várias estruturas diferentes, então eu vou focar nesse conto exclusivamente. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a maternidade no conto. Tá? Para trabalhar a questão da estrutura narrativa, eu vou pincelar um pouquinho sobre a teoria do conto, né? Que eu consegui juntar algumas informações desse livro, a teoria do conto, da Nadia Batella Gottlieb. E eu vou deixar a sugestão do vídeo da Mel Ferraz, que ela fala um pouquinho sobre a teoria do conto, porque ela se aprofunda um pouco mais do que a gente vai fazer aqui. Então, para nossa discussão, o que é importante a gente saber? Qual o objetivo do conto, né? Para que um conto é criado? Qual o principal efeito causado no conto, né? Se ele tem um objetivo, esse objetivo acaba causando um efeito. Que efeito é esse? E é por isso também que a gente não vai contar o final. E a relação entre essa estrutura e outros contos que a gente debateu ao longo do projeto. Sobre o objetivo, é importante a gente perceber que todo gênero textual, todo texto é pensado para atingir um objetivo, atingir um fim. E o conto não é diferente. Para Cortázar, que é um dos teóricos que estuda, se debruça sobre a teoria do conto, existem 3 acepções da palavra conto. Ele diz que o conto vai servir para relatar um acontecimento, narração oral ou escrita de um acontecimento falso, e isso é importante, e a ideia da fábula, que contam as crianças para diverti-la. Ou seja, eu vou contar uma história para entreter, desde que essa história seja falsa e ela tenha um objetivo de trazer uma moral, trazer um entretenimento. Então, pensando nessa ideia de entreter, nessa estrutura, o que a Julia Lopes faz? Ela nos conta, ela pega uma personagem e nos conta a história dela. Para contar essa história, ela estrutura
O conto, partindo da apresentação da personagem, apresentação do cenário, quem são as outras personagens, ela constrói um enredo, vai desenvolvendo os personagens até chegar no clímax. Então, essa sequência de acontecimentos é importante, principalmente dentro desse cenário, desse período em que ela escreve, porque ela vai pensar e vai atrair o leitor para aquela história, fazendo com que o leitor se assuste, reflita, tenha um impacto, um soco a partir da leitura daquele texto. E um outro ponto, além da estrutura narrativa, ou seja, essa estrutura narrativa clássica, né, fonte da qual a Júlia vai beber, e também muito semelhante ao que a gente vê ali realmente no começo do século XX, né, com autores contemporâneos já, ela serve a uma temática muito delicada, que é a própria questão da maternidade. Evidentemente, nós não estamos aqui em lugar de falar necessariamente com propriedade sobre maternidade. Então, é uma análise muito mais conceitual e literária que realmente social. E essa discussão ela se associa muito diretamente a um outro vídeo que a gente fez aqui já no Clube do Ponto Vega, que é o de Olhos Gago, da Conceição Evaristo. Então, lá nós temos um retorno à maternidade que está atravessada por um sincretismo religioso e por um retorno às origens. Aqui nós temos meio que um inverso do que acontece no Ponto da Conceição. Aqui, na verdade, há uma tentativa, há um desejo extremo de afastamento da fonte, da origem, ou seja, da própria maternidade, por motivos de vergonha que é construída socialmente. Então, observe que Antonico, quando é criança, come, às vezes, o mesmo prato da mãe. Sim. O nojo dessa criança é construído socialmente. Ele vai, aos poucos, percebendo que o olho esquerdo da mãe, com a fístula e o pus, são nojentos, são asquerosos, são fontes de vergonha. E aos poucos vai se afastando da mãe em pequenos gestos, desde deixando de beijar a face esquerda do rosto dela e beijando apenas a direita, onde não tem o olho deficiente, até parar de comer de sua comida e eventualmente para comer fora de casa, até deixar que apenas ela beije sua mão e assim por diante. Nós temos uma sequência de afastamentos. E a maternidade dessa mulher, ela apesar de a figura dela, física, realmente, não ser das mães clássicas da literatura, e isso a professora Sara fala no podcast, né, no Celibato Podcast, o comportamento dela com o filho é clássico. Então nós estamos, e isso eu vou me baseando em um artigo que está aqui na nossa descrição, nós estamos tratando de uma maternidade que parte do conceito do amor incondicional. Então não importa o que esse filho faça comigo, isso ganha mais sentido ainda ao decorrer do conto, eu não vou tratá-lo mal ou me destemperar com ele. Até mesmo no momento em que a Caolha finalmente explode e diz para aquele filho que não quer ser mãe de um filho ingrato, horas depois ela se arrepende daquilo, engoma a roupa dele e espera que ele volte para casa o quanto antes. Então o amor incondicional é uma característica típica dessa mãe. E a Banditer, 1985, que é uma das referências usadas no artigo que eu cito, fala inclusive que esse amor é construído socioculturalmente, ao contrário, a despeito do que a gente entende por amor inato, né? Aquele instinto afetivo materno que surge com as mulheres naturalmente e que faz parte do ideário social e coletivo da literatura inclusive, que a literatura inclusive se contamina, que está ali no começo do século XX e fim do século XIX. Então, nós temos essa maternidade que coloca essa mãe no lugar de subalternidade frente ao filho. E nós temos um jogo de linguagem minimamente interessante, como a Júlia coloca a Caolha sem nome, sendo chamada apenas por Caolha, e o único personagem da história, a única personagem da história que tem nome é o próprio Antonico, que é o filho, o homem. E Antonico, né, um nome já no diminutivo, como se mesmo o homem tendo entre aspas, mais representatividade, ou mais papel, mais função, mais significado na história, por ter um nome próprio a respeito da própria mãe, ainda assim ele é um frágil, influenciável. Frágil não é bem a palavra, mas influenciável, covarde, né, volúvel. Ele se deixa levar, por exemplo, pela manipulação da própria namorada, né, quando ela pede para que ele corte relações com a própria mãe. Então, observem como que o jogo de linguagem vai sempre colocar a maternidade nesse espaço de gato e rato, né? Então, uma mãe que tem um amor incondicional, um filho que quer o quanto antes, o quanto mais se afastar dessa mãe. E aí nós temos também, né, dentro dessa relação,
de amor incondicional, uma outra figura da literatura que é o próprio grotesco. Então, por exemplo, o Mailson trouxe um pouco do Edgar Allan Poe, quando ele discute a estrutura narrativa do conto, e também o Poe está entre um dos autores que mais usou o grotesco em sua literatura. O grotesco que beira ali o exótico ou hilário, que geralmente é retratado com deformidades físicas. Então, nós temos, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame, como um exemplo de grotesco. Aqui, no caso, a descrição da Caolha ela já é uma descrição muito carregada e grotesca, e seria grotesco mesmo que não fosse com o fato dela ser caolha. Sim. Você pega o primeiro parágrafo do conto, toda a descrição dela remete a figuras muito acinzentadas, macilentas, realmente não... Puxas. Exato, exatamente. Então não é alguma coisa aprazível aos olhos, né? Alguma coisa que realmente vale para chocar ou para estranhar, especialmente para estranhar. E isso vai, nesse jogo de linguagem, de significados, tudo construído na base do grotesco, desemboca ou deságua em uma das metáforas ou uma das analogias que eu achei mais sensacional. Mas perceberam que o olho que a Caolha não tem é o esquerdo? O que mais nós temos do lado esquerdo do corpo? O que uma mãe que tem amor incondicional pelo filho tem do lado esquerdo do corpo que chama a atenção? Não é por acaso que o olho esquerdo, o olho que fica do lado do coração, seja o ferido pela história, né, na vida dessa mulher. E quando a gente descobre o que aconteceu com o olho dela, ganha ainda mais sentido. Então nós temos toda essa construção da maternidade sendo colocada aqui por uma mulher que, apesar de alguns pesquisadores elaborarem controvérsia sobre a Júlia Lopes de Almeida, para uma mulher que foi, sim, à frente de seu tempo, com pautas e discussões, não só literárias, mas também políticas, que envolveram a emancipação da mulher, né? O que pode ser chamado de feminismo mesmo nessa época, e também uma luta, querendo ou não, um pouco abolicionista. Então nós temos aqui uma mulher que, apesar de sua colocação enquanto mulher, ali no começo do século XX, coloca no seu texto de maneira muito contundente e forte todas essas relações de sentido que envolvem maternidade, mulher, papéis de gênero e assim por diante. É interessante a gente observar que todas essas temáticas elas aparecem muito claramente na leitura do conto. Claro, algumas é preciso de mais de uma leitura para se perceber, mas existe essa linearidade temática, estrutural. Porque assim, eu estava fazendo a leitura dos textos para o projeto, aí eu acabei comparando meio que de forma não intencional o conto A Caolha com o conto Pai, os dois escritos por mulheres, só que cada um vai abordar uma questão diferente, embora tenha a relação familiar como eixo central. No caso da Caolha, nós temos essa relação muito bem descrita. A gente consegue definir tudo o que acontece só com a leitura, de forma imediata. No caso da Helena Parente Cunha, a gente tem isso de forma mais... A gente precisa refletir um pouco mais, pegar mais nas entrelinhas essas informações. Exato, e é bom lembrar, né, a obra da Júlia Lopes de Almeida merece ser revisitada, e ela tem ganhado muita evidência nos últimos anos, especialmente por conta do livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros, publicado em 2001, e organizado pelo Ítalo Morricone. O Ítalo Morricone, que inclusive faz o prefácio desse livro, Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, organizado pelo Marcelino Freire, sobre o qual eu falarei também lá no Instagram do Ser Linguagem daqui a alguns dias. Então acompanhe a gente por lá também. Para conhecer mais da obra da Júlia Lopes de Almeida, algumas dessas obras estão disponíveis gratuitamente na Amazon, até por estarem em domínio público. É fácil conseguir. A Falência está de graça numa edição super, super interessante da Companhia das Letras, então vale a pena dar uma conferida. É isso? É isso. Então até amanhã no nosso 21º dia de Vega, com mais um vídeo, mais uma discussão, mais um momento, mais um fórum de textos aqui para a gente continuar discutindo. Acompanhe a gente nos comentários, vamos trocar ideia, vamos ver o que vocês acharam desse ponto também. Até mais, tchau!